Paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Meus caros irmãos, novamente estou aqui agora para dar uma explicação a respeito. Falei que não ia mais falar sobre federação, mas até achei interessante, irmãos. Agora, não falando apenas no nível espiritual, mas também para os irmãos entenderem. Eu sei que muitos vão querer documentos e provas, etc, etc. Mas eu já vou adiante. Eu não vou fornecer nenhum documento, nem nenhuma prova, porque existem instituições, porque eu não quero falar nome de instituição aqui, que têm as suas reuniões. Isso são para os membros dessas instituições. Quero deixar bem claro que essas reuniões muitas das vezes são secretas, que os membros não participam, que na verdade nem são membros, né? Os membros são aqueles que carregam uma carteirinha. Tá vendo? Eu era membro de uma, e ainda sou membro de uma instituição, porém eu não estou atuando, tá? Então, eu posso mostrar aqui a carteirinha rápido, porque a carteirinha, na verdade, teria que ser da instituição, mas a instituição que se quiser que venha buscar aqui na minha casa, que eu não vou sair daqui de Portugal para levar para a instituição, né? Então, eu já não estou mais nessa instituição. Mas eu não estou falando a respeito desta. Isso serve para qualquer pessoa, para qualquer denominação que faz parte de uma instituição que agora se tornou uma federação, ok? Então, esta instituição, no momento que ela se torna uma federação, ela tem muitas vantagens e eu vou explicar para vocês, principalmente se ela se registrar na ONU. É muito importante. Vantagens materiais, mas implica também, se nós prestarmos atenção, o seu relacionamento espiritual com Deus. Aí já é outra coisa, é uma razão de fé. Tá aqui, irmão. Tá aqui, ó. Eu não vou mostrar o nome da instituição. Vocês vejam aí, vejam se vocês conseguem ver essa carteirinha aqui, sem mostrar o nome da instituição. Ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui. Eu não mostrei nome de instituição, tá? Eu tenho aqui outra, mas essa aqui já é de outra instituição, que não tem nada a ver, tá, irmão? Porém, essa aqui, eu atendi nessa instituição. Não mostrei o nome dela, só mostrei o meu nome. Meu nome eu mostro onde eu quiser, porque é meu, certo, irmão? Então, já para não dar problema jurídico. Outra coisa, não estou falando mal da instituição, nem denegrindo nenhuma instituição, nem tampouco esta, nem a ONU. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso ter o meu comentário. Segundo o artigo 11, que é um artigo da União Europeia, não existe ninguém aqui, nenhuma lei na União Europeia, nem tampouco fora aqui do território da União Europeia, que é uma união entre vários países, que me proíba de eu tecer a minha opinião. Isso quero deixar claro, se tiver algum jurídico aí já vai saber que ele não vai poder acessar nenhum tipo de ação contra mim, porque eu não estou aqui falando mal nem tampouco da Organização das Nações e nem tampouco de nenhuma instituição. Logicamente que aquele que me ouvir poderá configurar a minha pessoa com essa instituição. Isso é problema seu. Não sou eu que estou dizendo. Se você achar, fica no achismo, tá bom? Então você não dá certeza. Não, tudo que eu vou falar eu tenho certeza. Só que eu não vou falar o nome de ninguém e não vou citar também. E não adianta me pedir documento, porque quem quiser que vá procurar. Assim como eu procurei, certo? Vocês têm acesso à internet, acesso a tanta coisa. E não adianta você perguntar para o líder lá da tua instituição, porque às vezes nem o líder não sabe, que é tratado entre meia dúzia. Principalmente aonde tem essas instituições que dizem que não fazem parte de sociedades secretas e as suas reuniões são totalmente secretas e você não sabe de nada, porque você não é membro. Eu não, eu fui membro, eu tinha carteirinha. Para você mostrar que você é membro, você tem que ter uma carteira. Isso consta na lei. E como eu estou na União Europeia, novamente eu vou dizer, eu tenho acesso de liberdade de expressão, porque eu não estou atingindo, nem falando o nome de ninguém, nem xingando ninguém. Estou prestando um esclarecimento para que vocês saibam e não sou obrigado a falar nada. Isso está na Constituição das Nações Unidas.
Artigo 11. Eu não estou no Brasil, eu estou aqui na Europa. Inclusive, se eu fosse para o Brasil, morar agora lá, e tivesse esse vídeo aqui, ele foi gravado aqui, eu como cidadão europeu, nem lá eu poderia ser punido por isso. Por que não? Porque eu tenho liberdade de expressão. A não ser que eu fosse para um país que fosse um país de ditador. Mas o Brasil não é país de ditador, pelo menos pelo menos que a gente vê aí, que a gente pensa, não sei como é que está acontecendo aí, que eu não me envolvo com política, certo? Estou dando esse esclarecimento para evitar de pessoas entrar aqui e falar coisas que não sabem e depois ficar me xingando, porque o que é pior é você entrar me xingando, aí é pior para você, porque se eu descobrir quem é você que me xingou e eu conseguir provar que foi você que me xingou, ou que me desacatou, ou que me desmoralizou ao público, aí então eu sim tenho o direito de abrir um inquérito, alguma coisa contra você, porque você falou meu nome, você citou alguma coisa, você me xingou. Até então, existe um limite. Há liberdade de expressão, mas dentro dela também tem um limite. Porque a internet não é uma terra sem lei. Ok? Então, nós não podemos jamais denegrir as pessoas assim de qualquer maneira. Quando a gente fala com certeza de causa, irmãos, a gente tudo bem, mesmo assim tem que provar, mas quando não tem certeza, pior ainda. Agora, no meu caso, eu estou falando de uma instituição, embora ela é uma instituição religiosa, e a ONU é uma instituição que toma conta das nações, né? Eu não estou defamando ninguém, eu estou apenas explicando como funciona. Agora, espiritualmente, você tire os seus entendimentos, tire as suas conclusões. Como é que a sua igreja, o que ela faz, o que ela prega, se está de acordo a isso ou aquilo. Porque se a sua igreja entre aspas, né? Se o prédio lá que você está nele, que você acredita que aquele prédio, né, é uma igreja, porque as pessoas se reúnem lá dentro, porque para mim, igreja é uma reunião de pessoas, certo? E a reunião de pessoas, é claro que, logicamente, como nós acostumamos, nós chamamos de igreja, certo? Que vem do grego, kiesa, que é uma reunião de pessoas, e que também quer dizer separado. Então, esta igreja, dentro dessas 4 paredes, ali não é uma igreja. Porque se tirar aquela... Imaginemos assim, a pessoa tem um prédio, é uma igreja, e ela vende aquele prédio. Aquele prédio deixa de ser igreja, mas aqueles que estavam lá dentro continuam fazendo parte de uma igreja. Na verdade, vocês, para ser membros de Jesus Cristo, não precisa carteirinha. Mas para ser membros da instituição, vocês precisam. Está entendendo? Uma coisa é você ser membro do corpo de Cristo. Por isso que eu sou um pouco fora desse assunto aí de desigrejado. Ora, como desigrejado se eu sou membro do corpo de Cristo? Eu fico desigrejado se eu abandonar a Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja, ou melhor, Cristo é a cabeça dos seus membros. Somos cada um de nós. Estão entendendo, irmãos? Agora, a igreja é uma reunião de pessoas, é uma instituição. A pessoa vai ver, esse prédio aqui não serve para nós, está muito pequeno, temos que adquirir um maior. Faz uma reunião. Como ela não é uma igreja que tem membresia, que os membros dela é só o ministério dela, eles decidem entre eles e apresentam para o povo. E o povo não tem direito de dar a sua opinião, porque quem decidiu foi a membresia. Se você tem carteirinha, você tem direito, presta bem atenção, de opinião. Essa é a vantagem de ter uma carteirinha. Você pode levantar 10, 15, 20, 30, 50 pessoas e falar, não, nós não queremos que venda. Porque você é membro, você coopera. Mas se você não é membro da instituição, você não tem direito de nada. Você vai falar, eles vão mandar você ficar quieto, vende e acabou. Você não... Ah, mas foi nós que compramos, foi nós que pagamos. Você foi voluntário, ninguém mandou você ir, você foi porque pediram. Tá entendendo, irmão? A coisa, como é que funciona? Por isso que... Mas agora, como uma federação... Dificilmente uma igreja pode se desmembrar. Por quê? Porque agora ela faz parte de uma organização federativa. E se ela querer se desmembrar e levar a igreja, ela não consegue. Isso é como se fosse um golpe de Estado, vamos dizer assim. A federação, a sede,
seja ela onde for, vai lá, intervém. Juridicamente você pode entrar, pode provar que você construiu, mas não interessa, está registrado no nome da federação, não é seu, você tem que ir embora e acabou, entendeu? Então essa é uma vantagem de ser uma federação. Então a igreja, a instituição que eu vou falar, é uma instituição, irmãos, que até então sempre tem negado que não participa de nenhuma sociedade secreta. Porém, as suas reuniões, existem reuniões secretas e secretas mesmo, porque são reuniões divididas em setores, reuniões divididas em grupos, por exemplo, os 12, os 24, enfim, acho que tem os 6, 12, 24, eu não me relembro mais. E depois tem com todos. Só que às vezes tem assuntos que são tratados entre 4, 5, e os outros não sabem, mas eles apresentam um assunto e todos falam amém, porque quem não falar amém, se o mais antigo lá, se o presidente bater o martelo lá, ele senta, porque existe um ensinamento em algumas instituições que é um ensinamento que fala sobre a ética. Se ele quebrou a ética, desobedeceu a ordem do presidente e da comissão ali, daquela comissão de servos, de irmãos ou de pessoas, você começa a sua igreja. Estou falando com todos, irmão, tá? Eu não quero que ninguém entre aqui para ficar falando que eu estou falando dessa igreja ou daquela. Então o que acontece? Eu vou fazer uma capa até com 2 igrejas. Tá? Então o que acontece? Se eu falar contra, ele vai falar para mim assim, não, nós sentimos, nós fizemos assim, você está contra aquilo que nós fizemos. Então você está fora, você desrespeitou a liderança. Pronto. Não precisa pecado, não precisa nada. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa, se torna uma empresa. É a mesma coisa que você for trabalhar numa empresa e você chegar para o gerente geral que recebeu ordem do dono e falar para ele, eu não vou fazer isso. Ah, você não vai fazer? Ele chegar lá para o dono da empresa e falar, ele não quer fazer, manda ele embora. Pronto. Ele não tem participação. Agora, se você tem carteirinha, você tem participação em tudo que se faz. Só para você entender, entendeu? Agora, irmãos, essa denominação que eu vou falar, tá? Eu vou falar assim, para quem sabe ler um pingo é letra, e para quem sabe ler, também entende que eu não estou falando de uma coisa só, ok? Isso serve para todas aquelas. Eu estudei isso, irmão. Pode ser que tenha alguém que tenha mais conhecimento e conheça muito mais do que eu, mas eu estudei isso, procurei, está tudo marcadinho aqui. Eu vou passar para vocês isso aqui, tecnicamente, ok? Bom, uma denominação religiosa, vamos falar uma organização, vamos falar assim, uma organização. Por que organização? Uma igreja, ela é uma organização, é um corpo. O ministério, ou não o ministério, mas o sistema é uma organização. Tem que ter uma organização no sistema. Quando a igreja, ela é uma organização. Tem que ter um sistema. Quando a igreja, ela é só uma igreja de Cristo, ela não precisa estar ligada a nenhum tipo de órgão público, federal, não. Ela, vamos supor, tem uma igreja autônoma. Essa igreja autônoma, ela não tem que dar satisfação, ela tem que ter o registro, CNPJ, para poder abrir. Tudo bem, mas ela não precisa, ela não é obrigada a ser federação. Inclusive, a federação também não é obrigada, se ela se internacionalizar, ela não é obrigada a dar o registro na ONU. Porém, tem uma coisa, vocês vão prestar bem atenção. Quando ela dá, ela tem um benefício super... Só que também ela tem que cumprir regras. E essas regras, se ela não cumpre, vai ficar ruim para ela. E quando ela se torna uma federação, que ela se une a uma organização do tamanho dessa, ela também tem que estar de acordo à agenda da Organização das Nações Unidas. Se ela não estiver de acordo, se ela não estiver favorável, ela não pode fazer parte até mesmo de diálogos interreligiosos e outras coisas mais, e ajudas humanitárias, mas tem os seus benefícios e são muitos. Então, se a igreja se junta e ela tem essas características, essa força, o que acontece? Essa organização, ela se torna mais forte e também tem recursos que podem ser utilizados, que a própria organização ajuda.
porque é vantagem também para ela, porque ela também, esse instrumento, essa organização, vai ser também instrumento para ela. No caso de uma calamidade, no caso de alguma coisa, ela pode ter ajuda, por que não? Eu vou ler isso agora, e os irmãos prestem atenção. Tudo isso aqui que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, foi o que eu estudei. Pode ter alguém, eu não sou advogado, não sou juiz, mas eu sou muito assim de ler. Então, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, abram bem os ouvidos, todos. Vejam que eu não citei nomes de denominações. Cada um julgue a sua denominação. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Eu vou deixar a critério de vocês. Vocês analisarem, certo? Se é correto ou não, de acordo às Sagradas Escrituras. Tem umas que são. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando de ninguém. Estou falando que é verdade. E a verdade, nenhuma organização internacional, mesmo aqui, não vai poder falar que eu estou errado, porque isso é lei, está escrito. E é o que eu vou fazer agora, tá bom? Presta atenção. Os benefícios materiais são excelentes, né? Mas vamos ver o espiritual. Você medita depois, no final eu vou falar o espiritual. Bem no final, que daí é uma opinião minha, própria, e você vê se você está de acordo ou não, ok? Presta bastante atenção. Uma organização religiosa internacionalizada é uma instituição que tem uma presença global e se dedica a uma determinada fé ou crença. Essas organizações podem ter origens em um único país, mas expandiram suas atividades para outros países e continentes. Elas podem ter uma liderança centralizada, quer dizer, para você entender, ela não precisa estar aqui na Europa, ela pode estar no Brasil, pode estar no México, pode a sede dela, mas ela já é internacionalizada. O que comanda ela é a sede, certo? Mas vejamos, agora ela já está internacionalizada, mas ela deu o CNPJ dela na ONU, tá? Então vamos parar aqui, ó. Eu li até aqui, ó. Pode ter origem em um único país, mas expandiram suas atividades para outros países e continentes, e elas podem ter liderança centralizada ou uma estrutura descentralizada. Quer dizer, ela pode também ter uma estrutura que ela faz um rodízio. Por exemplo, uma federação. Bom, esse ano aqui, ó, nós vamos cuidar aqui. A sede é lá. Aqui na Europa, esse ano aqui, vocês ficam aqui como centralizar. Vamos centralizar aqui. Daqui uns 2, 3 anos, vamos centralizar lá. Ele pode mudar de acordo a necessidade, mas a sede sempre é lá. Tá entendendo? Agora, uma denominação X... eu não vou falar nomes, porque eu não sou obrigado a isso, certo, irmãos? Um determinado líder deixou escapar na frente do povo, né? E porque essa organização, ela é muito assim, acha que não pode, né? Até então, é contra diálogo interreligioso, e interessante que, estando na federação, na ONU, ela já assinou que está a favor, entendeu? Porque faz parte. Ela sendo uma federação, ela não precisa ter nada na ONU. Mas um determinado X líder, que é uma pessoa bem assim considerada, tá, irmão? Aqui na região aqui da grande Europa, né? Levantou na frente do povo alguns anos atrás. Já obtive essa informação. Não vou falar de onde obtive. Não sou obrigado a falar. Porque a lei me dá esse respaldo. Porque assim como a instituição tem os seus segredos, eu tenho os meus. Assim como ela tem os seus direitos, eu também tenho os meus. Muito mais eu que sou um cidadão. E a instituição, ela simplesmente é uma instituição, tem muita força, muito maior que eu, porque ela tem dinheiro e eu não tenho, porém, eu sou um cidadão europeu e tenho a minha liberdade de expressão e de opinião. Okay? Então esse determinado líder levantou e disse assim: olha, vamos agradecer a Deus porque há tanto tempo que um irmão fulano de tal queria esta união com a ONU e agora já estamos unidos com a ONU. Isto foi uma pessoa do alto clero desta denominação que falou: você não é obrigado a acreditar em mim, ok? Quer deixar bem claro,
para você não vir me chamar de mentiroso, disso, daquilo. Se você me chama de mentiroso é porque você está com dúvida. Se você acha que não tem nada a ver, então fique em paz, só escuta. Se você quiser escutar, se você não quiser, mude de vida. Eu não estou falando o nome de ninguém. O líder falou isso. Falou na frente, não foi de uma pessoa, foi de várias. E eu recebi já essa informação e já tenho ela há algum tempo, mas ontem ainda conversando com alguém, me lembrou e Deus me iluminou para me fazer isso. Porque tem muita coisa que é mentira, né, irmãos? E as mentiras não ficam encobertas, né? Então a gente tem que tomar cuidado no que fala, principalmente quando se trata de coisas espirituais. Eu sou contra isso? Não estou dizendo nada. Eu falei alguma coisa? Julgue você. Você que tem que saber, não eu. Pegue a Bíblia e julgue você. Eu estou pondo a minha opinião, ok? Para mim, não é bom. Porque se Jesus Cristo pregou uma coisa, que a luz não pode ter comunhão com outras coisas, não é? Ou que o pecado não pode ter comunhão com a justiça, como é que eu vou me unir com alguma coisa que tem por objetivo algumas coisas que não são de acordo à fé e conduta da minha pessoa ou da minha crença em Deus, por Jesus Cristo, ok? Vocês estão entendendo, irmão? Ah, mas vai estar dando tanta volta. Tem que ser assim, porque senão não dá, irmão, tá? Vamos lá, então vou ler bem rápido, porque eu tenho poucos minutos agora, tá? Essas atividades, irmãos, então, elas expandem as atividades, ela pode propagar seus ensinamentos, práticas por todo mundo, e alguns exemplos de organizações religiosas, tem muitas internacionalizadas, que eu não vou falar o nome aqui, eu não quero falar o nome de nenhuma, tá, irmão? Tenho aqui os nomes. Não há registro, não é necessário, não é obrigatório as instituições religiosas entrarem na ONU, porém, veja bem, se ela for registrada na ONU, desde que atenda os critérios, status e o status consultivo com o Conselho Econômico e Social da EGOSOC das Nações Unidas, as organizações religiosas podem se tornar ONGs, buscar status consecutivo na OGOGOC da ONU e se estiverem ativas em áreas como direitos humanos, igualdade de gênero, desenvolvimento e assistência humanitária, meio ambiente e questões relacionadas à paz e segurança. O status consecutivo da ECOCOC pode oferecer algumas vantagens, como a capacidade de participar de conferências, apresentar relatórios, fazer lobbies, oferecer experiências em questões relacionadas aos direitos humanos e desenvolvimento. No entanto, cabe à organização religiosa decidir se quer buscar esse status ou não. Claro, né? Você acha que ela vai querer? A organização religiosa tem trabalho humanitário? Bom, a que eu conheço tem. Atende pobre, necessitado, né? Então, é vantajoso ela ter uma participação na ONU ou suas agências em trabalho de ajuda humanitária, assistência para pessoas de baixa renda. A ONU tem um grande número de agências humanitárias que trabalham em todo o mundo, oferecendo ou fornecendo assistência às pessoas em situações de crise, de emergência. Se uma organização religiosa tem um trabalho de assistência humanitária, pode buscar cooperação nas agências da ONU para aumentar a sua eficácia, alcance. A ONU pode oferecer recursos, assistência técnica, logística, para ajudar as organizações religiosas em suas atividades humanitárias. Além disso, a participação da ONU em trabalhos de ajuda humanitária pode aumentar a credibilidade e a visibilidade da organização religiosa, o que, por sua vez, pode atrair mais apoio e recursos de parceiros, tá? E doadores. As instituições religiosas internacionalizadas, que são federações, podem receber o apoio da ONU em diferentes áreas em relação aos recursos financeiros. Direitos a organizações religiosas podem ter acesso a alguns fundos da ONU, como o Fundo Central de Resposta à Emergência, que é CERF, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Mas isso normalmente acontece com parceria com outros parceiros da ONU, como agências governamentais, organizações não governamentais. Não precisa ser governamental, não precisa estar envolvido com o governo, mas ela está na ONU, tá entendendo? E a ONU é um governo. No entanto, as instituições religiosas também podem obter recursos através de acordos, parcerias com a ONU em áreas como cooperação técnica, assistência de desenvolvimento de projetos, em áreas como saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente,
entre outros. A ONU pode fornecer consultoria e assistência técnica de projetos específicos, acesso a sistemas de informação e rede de contatos. Organizações religiosas podem beneficiar-se da rede de contatos da ONU e ter acesso a informações atualizadas sobre programas, projetos em diferentes países. Ok, irmão? Participação em campanhas globais da ONU. As organizações religiosas podem se unir em campanhas globais, como a campanha da mulher, da criança, para promover saúde e bem-estar, enfim. Fortalecimento da capacidade institucional. A ONU pode fortalecer, ou melhor, fornecer treinamento, assistência para o fortalecimento da capacidade institucional da organização religiosa em áreas como gestão, projetos, captação, recursos e comunicação. Portanto, embora o acesso a recurso financeiro da ONU possa ser limitado, ele é limitado, mas ela oferece benefícios. Uma outra coisa, não é obrigação de uma organização religiosa que ela seja uma federação para ter relações com a ONU, tá? Mas se ela for uma federação, ela pode ter as federações religiosas podem ter mais experiência na construção e estabelecimento de parcerias em outras instituições organizadas, que torna mais fácil para elas estabelecer relações com a ONU e, no entanto, outras organizações religiosas independentes da sua estrutura organizacional podem trazer o trabalho da mesma forma, se beneficiar das diversas oportunidades, parcerias da ONU, caso seja aprovado pelos mecanismos da avaliação. Mas para ter essas relações com a ONU, a organização religiosa, que é uma federação, irmão, ela atende os princípios da Carta das Nações Unidas, os respeitos dos direitos humanos, a igualdade de gênero, além de estar comprometida em contribuir para a realização de objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, irmãos, se ela for uma federação, ela é importante, porque a organização religiosa, que é uma federação, ela vai ter uma estrutura organizacional e um compromisso claro para trabalhar com a ONU em questões de interesse comum, seguindo os princípios universais estabelecidos pelos valores. Existem diversas vantagens, tá, irmão? Aí tem as vantagens. Aqui, maior alcance de influência, fortalecimento das relações, maior eficácia nos seus projetos. Em resumo, a federação e internacionalização podem ajudar a organização religiosa a ter um papel maior e mais fluente no mundo, permitindo que ela contribua para a promoção de valores fundamentais como a solidariedade e a cooperação da paz em escala global. Estão entendendo, irmão? Então, se a organização... Eu tive que ler rápido porque eu tenho tempo para fazer isso aqui. Eu não quero passar de 30 minutos. Se a organização, irmãos, ela fizer uma federação e se juntar à ONU, ela tem então seus benefícios, mais benefícios e mais apoio, entendeu? E logicamente que vai ser mais favorável a ela a trabalhar não só num país, vamos supor, ela veio para Portugal, ela tem liberdade aqui dentro dos seus tempos, mas quando ela vai na ONU, ela tem o globo, ela tem o planeta inteiro, aonde ela for, quem manda é a sede dela, mas em cima dela está a ONU. Agora julguem vocês, tem que seguir as cartas das Nações Unidas. Vocês já viram a Carta das Nações Unidas? Igualdade de gênero, etc, 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 etc. Né? Liberação de aborto, casamento homoafetivo, essas coisas todas. Isso aí que está escrito, né? Isso aí que nós sabemos que é. E muitos estão lutando por isso, a ONU não obriga a nada, apenas está escrito, né? Não podemos fazer intolerância religiosa, etc. Tudo bem. Agora, julguem vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus. Amém e amém. Você acha que a sua igreja pode fazer isso? Você acha que a sua igreja aceita isso? Você acha que você aceitaria mudança de gênero? Você aceitaria isso? Estou perguntando, você aceitaria que um menino quisesse virar menina? Você aceitaria? Julgue você. A Bíblia aceita? Você acha que quem assina esse documento é cristão? Ou pode ser, por que não? Mas que tipo de cristão? Que tipo de organização religiosa é essa? É bíblica? Prega o evangelho de Jesus Cristo? É esse o evangelho? Deus abençoe, julguem vocês. Graça e paz, paz de Deus, shalom.